Bom, fala aí, rapaziada. Eu vou trazer review aqui, né, do Kill Bill. Fui assistir ontem, nunca tinha assistido na minha vida, então foi recomendação de uma pessoa que tava acompanhando a live aí, né, e aí acabou falando pra mim assistir, fui assistir e falou pra mim trazer review, beleza. Nunca tinha assistido Kill Bill, tá passando uma musiquinha de fundo aí, e... deixa eu só baixar um pouco. E aí, tipo assim, precisava trazer contextualização aqui pra vocês. O formato vai ser sempre esse, que por enquanto eu não tenho editor, não tenho nada, então eu dou meu jeito aqui, mais ou menos, pra ser um pouco mais dinâmico. E fazendo. Trouxe alguns pontos aqui, que nem as abas aqui, pra mim ficar lembrando, sabe, do que eu tenho que falar. E. Bom, eu não sou nenhum crítico também. Eu não estudei também sobre isso daí, é mais minha opinião, sabe? Tipo, alguém que vai ver só pra se divertir. Eu vou tentar trazer mais nesse formato em algumas outras coisas, que nem eu tô querendo trazer reviews de livro, essas coisas, mas eu não sou nenhum profissional, né? Eu só trago, tipo assim, referente à minha própria experiência aqui, porque eu acho que hoje em dia todo mundo vai muito pra uma massa de crítico e não aproveita muito o que estão propondo, né? Mas, enfim, dado todos esses dados, eu vou falar sobre o Kill Bill, que eu achei do filme. Nunca tinha assistido o filme. Eu vi que era 4 horas e 35 de duração. Já fiquei assustado. Mas o filme me prendeu muito. Me prendeu do começo ao final. O filme é muito bom. Tipo assim, muita gente tinha me falado que ele era mais lento, né? Só que eu acho que ele não é tão lento. Na verdade, eu não acho que ele é lento. Ele acontece muitas coisas, só que de uma forma dinâmica. Dinâmica e devagar. Que nem muitas vezes, principalmente a cena que ela acorda no hospital, mostra isso, sabe? Tipo assim, ela tá lá, você fica, você cria aquela tensão, mas tem muita coisa acontecendo durante a cena. Os diálogos são importantes, as coisas são importantes, e aí você vai tendo um apreço pela imagem e o que você tá consumindo ali. A gente tá tendo construção aqui atrás. Se aparecer por um acaso um barulho muito alto, que eu acho que não vai aparecer, mas se aparecer algum tipo de estralo, essas coisas, porque tá tendo construção. Bom, o filme começa na cena do casamento, né? Que eu não sabia qual que era o contexto, porque eu achei que, tipo assim, ela tá sendo torturada, essas coisas, e não que ela não estava, ela estava. Mas eu não tinha entendido o contexto, tava tudo em preto e branco, até achei que o filme ia ser todo em preto e branco, porque era uma visão do diretor diferente, mas as cenas em preto e branco são muito boas, e mais pra frente eu vou falar sobre uma outra cena aí que é muito boa também. Bom, vamos iniciar. A gente começa com a Vivica Fox aqui. Simplesmente a cena, acho que uma das melhores cenas que tem é, é toda a construção, sabe? Você fica meio perdido assim, mano. Quem que é ela? Por que ela tá fazendo isso? Tipo assim, você imagina que é a trama da vingança, mas você não sabe se é antes ou depois. Não lembro se conta isso, sabe? Eles falam que é o capítulo 1 e marca o 2, e aí você não entende o porquê disso. E mais pra frente eles vão explicando. Até que isso é um dinamismo muito forte do filme, muito bom, porque muitas coisas acontecem, como posso dizer? Tipo assim, você vai descobrindo coisas lá na frente que já era pra ter mostrado antes. Uma coisa que eu fui ver, que eu pesquisei sobre o filme e eu li, foi que é, a, a filha dela era pra ter sido mostrada no final do capítulo 1, do volume 1, e na verdade foi mostrada junto com a personagem. E eu achei isso muito foda, porque eu fiquei surpreso, falei, caramba, a menina tá viva? Mas enfim, essa luta aqui foi muito bem coreografada. Eu, tipo, todas as cenas, todo o exagero que tem é muito bom. E, tipo assim, isso daqui no volume 2 ele entra em outro patamar, porque fica muito mais exagerado. Muito mais exagerado. E quando ela encontra a. Quando elas veem a filha dela descendo, é muito foda, porque, tipo assim, cria uma tensão. Você fica se perguntando: será que elas vão realmente continuar lutando? Será que elas vão parar? Como que vai ser o, o andar da carruagem? E aí elas param e começam a dialogar, né? Até que ela oferece café e elas eram amigas antes, né? Porque elas eram da mesma, como posso dizer, do mesmo grupinho de assassinos. E aí
frente a isso, como posso dizer, cria uma tensão ali. Porque principalmente quando a criança sobe e aí você e elas começam a dialogar sobre aonde elas vão se matar. E isso é muito forte. Porque você fica pensando assim, pô, o que vai acontecer com a criança? Eu fiquei me perguntando, eu falei, mano, será que ela vai mandar a criança pra casa de um parente, alguma coisa assim? Na verdade, não, mano. A mulher simplesmente tira do saco lá um oitão, dá um tiro e erra, tá ligado? A mulher era uma assassina, pô. Eu fiquei meio que esse questionamento aí, tipo assim, do aquário dela. No termo de, tipo assim, como uma assassina erra uma bala dessa, tá ligado? E, e aí, a outra, que eu achei isso um detalhe muito bom, que a gente não sabe o nome dela. A gente descobre no final do segundo filme. E não sei se, tipo assim, na versão original fala o nome dela ou não. Mas fica aí o questionamento. Não sei. Qualquer coisa vocês vão informando aqui nos comentários, porque eu realmente nunca tinha assistido, não faço a mínima ideia. E depois de ter toda essa experiência de 4 horas e meia, 4 horas e 40, eu provavelmente não vou assistir de novo. Tão cedo, né? Mas é um bom filme. É um bom filme que, tipo assim, futuramente quando eu tiver sem lembrar de algumas coisas, eu assistiria facilmente de novo. Beleza. Essa cena aqui, ela logo se encerra e aí a gente começa com uma animação muito foda sobre a Lucille. Não sei, deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu pegar uma fotinha dela pra ficar mais fácil aqui de dialogar. Se vocês quiserem. Não tem muita coisa, mas eu falando, se vocês quiserem escutar como podcast aí também, é bem de boa. Mas a origem dessa personagem é muito, muito boa, muito forte também. Como eles detalham em anime, desenho, como vocês gostam de falar, é muito forte. Porque todo, toda a cena é bem marcante. Quando mata o pai dela e o pai dela cai na frente dela, ele fala algumas coisas e ela, tipo assim, dá um gemido naquela hora, cria uma tensão, tipo, se o cara escutou e o cara era meio não, é um psicopata, né? E aí depois eles derrubam a mãe dela e o chefe lá da máfia lá vai lá e mata ela em cima da cama. Pô, aquela cena é muito foda. Eu achei que, na minha cabeça, né? Criando já as fics, eu achei que, tipo assim, escorreu sangue na espada e ia mostrar do lado dela, mas quando eu vi as gotas caindo no rosto dela, é muito mais forte. Meu Deus, muito foda. E depois mostra toda a vingança, toda a saga dela de vingança pra cima da máfia lá, que assassinou os pais dela. E é simplesmente, tipo, muito foda como é bem visual, sabe? Quando eles cortam alguém, quantidade de sangue que jorra, aquela cena da granada lá, por mais que eu achei muito mentirosa, que explode embaixo aqui e os dois ficam vivos, sabe? Mas é muito interessante como foi formada. Ela se torna uma assassina muito foda e você percebe que ela é muito foda mesmo. Principalmente depois que ela chega. E depois de toda a origem dela, mostrando como que ela virou essa assassina zica, vamos pro Sony Shiba aqui, o Hattori Hanzo, que a gente não sabe. E ele, no começo eu achei que, tipo assim, ele era um personagem aleatório, mas... caramba, morre, vou pegar um descanso em paz, mas... caramba, mano, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, que é foda, né? Deixa eu ver... Pior que agora só vai aparecer isso daqui, só. Não tem, tipo... Vamos ver aqui. Pode ser essa daqui, mais de boa. Enfim, essa construção aqui foi muito simples, mas muito dinâmica. Até porque tudo é traduzido, né? Pelo que ela fala, ela não entende muito da linguagem que eles estão falando, ela sabe um pouco do que eles falam. Ela sabe algumas palavras, mas ela não sabe tudo. E ele e o amigo dele dialogam muito bem nessa cena. E esse é até um momento muito engraçado. E o filme tem muito dessa. Apesar de ser um filme violento, ele traz muito humor, né?
com a violência. Mas essas cenas, assim, de diálogo, principalmente desses dois aqui, pra mim foi um ponto muito alto. Dei muita risada e depois quando ela fala o nome dele, que é o Hattori Hanzo lá, e aí até o amigo dele que tava na cozinha quebra o copo, você fica tipo assim, pô, é, é totalmente diferente. Quem que é esse Hattori Hanzo? Por que ele é tão foda? E aí depois a gente descobre, ao longo do filme, que ele é muito... É um cara muito honrado entre os caras que faz espada. Ele é o mais foda de todos, né? E nisso, é, a gente vem pra, pra essa atriz aqui. Tinha uma outra antes, mas eu acho que eu perdi a página aqui. Mas enfim, era uma mulher que era muito bonita. Deixa eu ver se é essa daqui. Não. Deixa eu ver. Mas enfim. É, quando, quando cria essa menina aqui, não tem muito uma origem dela, né? Mas. Deixa eu pegar aqui as imagens. Não tem muito uma origem dela, mas. É simplesmente muito foda. Muito foda como que ela é mostrada. A luta dela em si, e eu já tinha visto isso daqui antes. O que acontece? Eu já tinha assistido Jujutsu e os caras falaram assim que Jujutsu se inspirou muito em Kill Bill e eu não entendia muito isso, a cena da Maki contra o Clan Zenin, e ali a gente pôde, tipo, ver toda a construção como foi bem feita entre os dois. Por exemplo, é, o, ela matando todo mundo, toda aquela arte marcial coreografada, os caras meio que voando, subindo, pisando em espada, subindo pro segundo andar e desce do segundo andar e usa é, bambu pra descer e vão lutando. Tipo assim, toda cena de coreografia é muito foda. Não tem muito o que falar, porque é muito bom o exagero desse filme em si. E é muito. Como fala? É muito bem utilizado tudo que eles têm, porque quando eles cortam alguém, jorra sangue, e aí eles cortam a cabeça, jorra sangue, corta o braço, jorra sangue. E assim vai criando toda a narrativa. E quando essa menina aparece pra lutar, já é tipo assim, ela quase o, o chefe semifinal. E aí, a luta dela com a outra, eu até achei que ela ia ganhar, sabe? Quando ela puxa com a corrente. Mas, a protagonista também é cheia das artimanhas. Cheia das artimanhas, cheia das coisas, né? E aí ela consegue acertar um pedaço de pau com prego na cabeça dela e todo mundo que ela acerta uma vez morre. E é muito dinâmico. Ah, verdade. Falando nisso, agora entrando nela, né? Que é onde acaba o primeiro filme. Muito da hora a nota, as músicas. Quer dizer, as músicas. A questão das músicas, principalmente quando ela encara o objetivo dela, toca aquele. Não vou saber falar. Não vou saber explicar o som aqui. Mas, tipo, é muito. Como fala? É muito marcante. Tem muitos sons que são muito marcantes. Tem muitos sons que são muito marcantes e isso, tipo, cria uma memória afetiva. Porque quando ela olha pra alguém e ela sabe que você sabe que vai matar, é diferente, por exemplo, quando ela vê esse cara aqui, ó, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. É muito diferente desse cara aqui. Porque a primeira vez que a gente vê com ele, né, ele dá um tiro, ela nem consegue olhar pro rosto dele direito. E aí não tem essa música nesse olhar dela. Então, reflete muito. E aí a luta entre essas duas é muito bem coreografada. Galera, tipo, na neve, tudo ali, um cenário à parte, toda. E ela pedindo perdão, sabe? Porque é que nem. Eles sentem um certo remorso, né? Por ter feito o que fez. E ela é uma personagem muito forte, que nem. É, pelas origens dela americana e ela ser chinesa, japonesa, se não me engano. Desculpa aí se eu errei, não lembro agora direito, mas ela cortando a cabeça do cara por causa disso e falando assim que eles podem debater sobre tudo, porém nunca indagar sobre a origem dela, né? Então, é, ela é uma personagem que se demonstra ser muito forte, fora que ela é um
padrão a mais. Eu acho que de todos os vilões que a gente teve, ela foi a melhor, por assim dizer, porque ela realmente demonstrou ser alguém que é muito qualificada pra assassinar. Pô, a menina respirou atrás da parede querendo matar ela e, tipo assim, ela já sabia, já jogou um negocinho lá e. E, tipo, todo mundo ficou procurando sem questionar ela, sabe? Então, são. Eu acho que ela foi a melhor vilã, por assim dizer. Apesar de ter o Bill, que é muito bom, mas eu gostei muito mais dela. Pra mim, o volume 1 é muito melhor do que o volume 2. Que eu gostei, antes do intervalo, né? Porque tem um. Do nada, quando acaba isso daqui, eles mostram um intervalo lá. E falaram pra mim que no filme original, né? Que eu li, na verdade, que no filme original mostra a filha dela no final do volume 1. Eu achei muito bom não mostrando isso aqui, é porque muita gente pode, tipo, ter ido ver pra rever, né? Ou ver as cenas extras. E já sabia já desse plot. Mas, como eu não sabia, pra mim foi, tipo, tudo muito novo, uma experiência totalmente diferente. E quando encerra com ela morrendo, tudo, eu falei, caramba, mano. Até que na hora eu fiquei muito apreensivo sobre como que elas iam acabar. Na hora que ela pede perdão pra, pra Beatrix, né? Que a gente pode falar que é o nome dela. Peraí. É, na hora que ela pede perdão lá, pra ela, simplesmente a gente sabe que ela entende que ela vai morrer, ou ela entende que, tipo, aquilo dali é um remorso que ela sente. E isso vai ser tratado muito no volume 2 sobre a questão do remorso ou alívio. E a gente passa pra ele. Esse personagem aqui, eu gostei muito dele. Pra mim, ele foi muito bom no volume 2. Ele era. Ele tava. Ele até tem uma fala que, tipo, ele sente que eles mereciam morrer. Porém, ela também merecia. Então, seja o que acontecer aí, é indiferente. É só ela aí. Então, é, como posso dizer? Eu acho que toda a construção dele largando de ser assassino, ele fala que vende a espada, porque não sei se ele não quer lembrar disso tudo, se ele não quer fazer alguma coisa. E aí ele vai viver numa boate lá, trabalhar, o cara trata ele muito mal, a outra dona lá trata ele muito mal, e aí ele decide, tipo, é, vender a espada da Beatrix na hora que ela vem. E aí ele dá um tiro nela, né? Até que nessa hora eu achei muito foda, porque toda a construção dele ali, com os lobos uivando, e aí é, ele foi lá e olha pela janela, e ele só esperando sentado com uma arma, né? Com um tiro de sal. E aí nisso, ele enterra ela. E aí a gente vem pra uma das melhores partes. Muito foda, isso daqui. Esse cara aqui, esse cara aqui é muito bom. É muito bom. É uma das melhores cenas que tem. Eu dei muita risada, porque toda a luta dele, tudo como ele ensina ela, ele subindo em cima da espada dela e lutando e dá bica no ar e não sei o que lá. Muito bem coreografado e muito, muito interessante. O volume 2 é muito melhor trabalhado que o primeiro. Apesar de eu achar o primeiro melhor, em toda a construção, tudo, finalização. Mas o volume 2 é muito melhor trabalhado na questão dos efeitos práticos especiais. Não sei, na verdade, se teve algum tipo de efeito especial, porque eu não senti muito isso, né? E principalmente dada a época que era o filme, não consigo ter muito essa noção. Se vocês tiverem alguma curiosidade aí, deixa aí nos comentários aí. E ela sendo treinada, a gente vê como ela fica revoltada e ele torna ela alguém forte. Até porque ela tá enterrada, né? É o gancho. E a gente volta a falar sobre isso daí. A cena dela enterrada, galera, é de. Pô, como posso falar? É. Com uma luz apagada. Acho que no cinema foi muito absurda essa experiência. Porque, tipo assim, tudo apagado, todas as luzes apagadas, ela só tem uma lanterna e eu ficava falando assim, mano, que horas que ela vai acender isso? E aí você escuta
o barulho das pás jogando a terra assim, é simplesmente insano, simplesmente muito foda. Porque você fica assim, mano, como que ela vai sair daí? Como que ela vai sair daí? E você vai escutando o barulho da terra cair no caixão e toda a parte que ele e o outro cara tá levando o caixão lá pra cova é muito foda, porque você fica tenso por ela, você fica muito tenso. E na hora que ela acende a luz e ela começa a entrar naquele desespero dela, simplesmente essa atriz aqui é muito boa mesmo. Principalmente para cenas de drama. Para cenas de drama, ela. Deixa eu colocar uma foto dela aqui. Nas cenas de drama, eu acho que, tipo assim, ela brilha muito. Brilha muito. Muito mesmo. É outro nível. E não que ela seja ruim nas outras cenas, mas eu acho que o filme propõe é isso. Eu acho que foi a ideia maior do filme. E então a gente parte pra ela. A mulher que já não tinha um olho. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui. E aí você fica meio assim, né, mano? E como que ela não tem um olho, né? E ela já é mostrada no volume 1 com aquela Senada subiu, que é muito marcante. E ela vai construindo todo, como posso dizer? Toda a questão com o Bill. Bill o nome dele? Deixa eu ver aqui. É... Bud. O Bill. Toda a cena dela com o Bud, que ela vem comprar espada, e aí ela quer pagar 1 milhão. E ele não abre de início pra conferir. Ele oferece uma coisa pra ela e ela fica guardando pacientemente, sabe? E eu fiquei me perguntando, será que ele não vai conferir se realmente tem dinheiro? E aí chega na hora que ela fala que vai embora, ele vai lá e abre pra conferir. E aí, no meio disso tinha uma cobra lá, a Mamba Negra. Que Mamba Negra também é a Kill Bill, né? E aí, nisso daí, como fazer? É uma cena que ela começa a conversar, porque ele pergunta pra ela antes, o Bud pergunta pra ela antes, referente a se ela se sentiu aliviada ou se ela se sentiu arrependida de ter feito tudo isso daí. E essa é a questão do volume 2, porque todos os personagens têm isso. O Bud, por exemplo, ele se sente muito arrependido. No caso dela, ela também se sente, mas o dela é arrependimento diferente, porque ela é muito mais psicopata. Até que quando ela revela pra Kill Bill que ela treinou com essa daqui, com a Kill Bill, com a Beatrix que ela treinou com o... Como que chama ele? Esqueci agora o nome dele, Peraí. O Pai Mei. Quando ela treina com o Pai Mei, ela ofende ele. Ela ofende ele e ele arranca um dos olhos dela, né? Que é esse daqui. E aí... ela não sente remorso, não sente nada dessas coisas. Então, é uma personagem muito interessante, né? Sobre isso daí. Só que eu achei que, como fala, acaba muito rápido. Porque o Bud, ele, não que ele foi descartado, ele teve um fim horrível, né? Ele tá lá se contorcendo pela cobra. Ela liga pro Bill. Ela liga pro Bill pra confirmar que a Beatrix morreu. E marca de sair com ele, né? E aí eu achei que eles usar esse gancho pra ela ver ele. Pra Beatrix ver o Bill. E nisso ela segue a história pra matar ela. E aí tem aquela questão de que ela não consegue puxar a espada porque o lugar é apertado, blá blá blá. E aí toda essa construção, essa luta em si, eu fiquei preocupado com uma coisa, que foi referente à cobra. Porque a cobra foi jogada ali no chão. E eu fiquei me perguntando, caramba, mano, será que a cobra vai morder ela? E aí a Beatrix vai matar ela? Esse tipo de coisa. Eu fiquei muito com esse pensamento, porque eu ficava pensando assim, mano, ela vai acabar provando do próprio veneno. Tipo isso. E no final não foi nada disso, porque a Beatrix, ela aprendeu a técnica com o Pai Mei, né? E aí ela arrancou outro olho.
E aí nessa hora você vê o desespero dela. Eu achei que a Beatrix ia finalizar, mas ela só deixou ela desesperada lá e com a cobra, né? Que aí provavelmente a cobra deve ter mordido ela futuramente. Deixou muito em aberto. Não sei se no original deram um fim pra ela ou coisa do gênero. Mas, como ela era uma assassina, morreu. Não tinha muito o que fazer. E aí vem aqui a, a cena com o Bill, que era o final, né? Eles falam que era o capítulo final. E aí ia dar um desfecho. O Bill, por assim dizer, eu não sabia o que esperar de como ia ser. Principalmente porque eu não sabia referente à filha. Eu não sabia referente à menininha. Então, eu tava, caramba, mano, vai ter, tipo assim, uma puta luta final, vai ter alguma coisa. E quando chega e você vê a criança, eu fiquei me perguntando, será que é mesmo? Será que ela realmente é filha dela? Mas não tinha por que você não acreditar nisso. Então foi uma coisa que saiu muito fácil da minha cabeça. Essa ideia de, tipo, será que ela não é? E aí, quando eu aceitei, eu até pensei assim, pô, será que ela vai continuar? Será que eles vão ter uma vida? Eu fiquei pensativo se, tipo assim, toda, toda essa rota aí de, é, como posso dizer, se toda essa rota que ela fez de vingança foi em vão. Eu cheguei a pensar nisso. E, e na verdade não, né? Eles combinam de se matar e até que tem todo aquele diálogo entre os dois e ele até cita o alter ego do super-homem, que é o Clark Kent, que ele vê os humanos como inferiores. E é por isso que o Clark Kent é daquele jeito. E aí ele fala que a Beatrix, ela fingiu ter uma outra vida quando ela tava grávida, porque ela não queria se ver como uma assassina. E a Beatrix confirma isso daí. Então, foi, foi muito interessante, mas eu não sabia como ia finalizar. Eu não sabia como ia finalizar. E quando mostra por que ela fugiu de tudo isso, foi uma cena muito forte, porque a mulher que entra na porta dela quando ela vai matar uma mulher lá no outro quinto do planeta. E aí a mulher descobre que ela que a Beatrix vai matar ela, e aí ela manda uma assassina pra matar a Beatrix. E aí nisso, todo mundo sabe que a Beatrix é muito foda, que ela é Mamba Negra. E aí ela respeita muito isso daí. Porque a assassina, quando entra no quarto da Mamba Negra, que ela tira, a Beatrix fala pra ela, tô grávida. E aí ela fala assim, não é possível. Aí, até que essa cena é muito engraçada, porque eu fiquei muito tenso. Eu achei que realmente a Beatrix ia matar a mulher. E a mulher fala que. E a mulher não tava confiando na Beatrix, né? E nessa hora aí, é muito foda como ele cria toda essa ação e essa tensão. Por isso que eu falo assim, por mais que o filme seja. O pessoal fala que o filme é lento, hoje em dia, né? O filme, ele é construído com muita coisa nessa lentidão, que nem toda a questão dela olhar, cria toda uma tensão. Aqui eu acho que hoje em dia a galera é muito cheia de dopamina, então precisa estar sempre acontecendo alguma coisa jogando na sua cara, sabe? Coisa que o filme não faz, porque é um filme mais antigo. E hoje em dia os filmes têm muito disso, às vezes também, de ficar jogando as coisas na sua cara pra você, tipo, tá sempre com uma dopamina um pouco lá, elevada. E aí, toda a construção que tem é, sobre essas duas, e quando ela vê o teste de gravidez, ela não entende até que ela começa a ler tudo, o tutorial de como funciona. A Beatrix fala que azul significa grávida. E aí ela fala assim, eu sei ler. Depois ela volta a ler o tutorial. E aí depois ela vê, ela pergunta o que significa isso aí. Fala assim, você vai pra sua casa que eu vou pra minha. E na hora que mostra a cabeça dela no buraco de bala que ela faz ali, é simplesmente muito genial. Muito genial. Porque eu falei assim, a Beatrix vai matar ela. E não mata. E aí ela fala assim, parabéns. E é muito, muito da hora isso daí. Muito da hora. E aí volta pros dois, conversando. E eu não lembro se rola um tiro, acho que não, não rola, mas eles simplesmente começam a brigar com a espada, né? E sem sacar. E aí tem uma hora que os dois olham um pro outro e a Beatrix dá o golpe dos 5 dedos lá que o,
como que chama? Preciso relembrar aqui. O Pai Mei ensinou ela. Quando ela dá esse golpe, aí ele fala que ele aprendeu, porque tem uma cena que ele mostra os dois juntos, logo antes disso, que ele tá conversando com ela numa fogueira quando ele vai ensinar, quando ele vai apresentar o Pai Mei pra ela. E aí ele fala assim que o Pai Mei uma vez matou um cara com 5 golpes, depois de 5 passos o cara morreu, o coração dele explodiu. E acontece a mesma coisa, ele dá o mesmo golpe, ela dá o mesmo golpe no Bill. E isso a criança lá no quarto, né? E a criança também já começou a ter traços de psicopatia, né? Com o pai dela. Que, pô, matou o peixe lá. E ela falando com toda tranquilidade, falando isso, era isso que eu ia falar. Essa atriz aqui, por mais que ela foi criança, eu achei ela uma atuação muito boa mesmo, porque foi bizarro. Como você não pensa nela como uma criança e sim um personagem. Normalmente eu penso nas crianças de filme como uma criança mesmo e não um personagem. E o dela foi totalmente diferente. E, enfim, ela dá o golpe. E todo o contexto lá dele dando os passos e contando, né? Eu tava contando quando ele dá o primeiro passo. E aí ela até fala que ele tava decidido. E aí a gente sente um certo alívio pra ele, né? Que ele se sentiu aliviado de morrer. Que ele tava decidido. E aí chega na cena final. Que é com a Beatrix no banheiro, junto com a filha dela lá, que a filha dela tava assistindo e ela no banheiro chorando. E aí entra aquela questão, ela se sentiu aliviada ou arrependida. E aí, obviamente, foi um choro de alívio. Toda a construção dela, desde o começo, todo o sofrimento que ela teve desde o começo. Ela se sentia, no começo, acho que ela se sentiu arrependida de ter tido aquela filha, porque nem ela falou pro Bill, depois que ela teve uma bebê, ela quis largar tudo, porque ela queria dar uma vida normal pra filha dela. E aí, todo o choro dela dentro do banheiro, essas coisas assim, simplesmente impacta muito, sabe? Impacta muito. É uma atuação muito dramática e muito foda. Porque você vê que ela ficou aliviada sem ela falar que ela ficou aliviada. Que nem os outros personagens que precisou, que nem o Bud, que precisou falar que ele se sentiu arrependido. Ela que dava pra ver que ela era uma psicopata total. A Lucy Liu, que é a... Como que é o nome dela? A Ren Ishii. Ela você só vê na fala que ela ficou arrependida. Então, a Beatrix não, a Beatrix foi diferente. Você vê no comportamento dela, o jeito que ela sofre no final. E foi isso, galera. Acho que a nota pro filme que eu dou é 9. É um filme muito bom. No geral, assim, toda a trilha sonora, toda a questão dos sons, muito bom. A questão da fotografia. É absurda o jeito que mostra os cenários, todos os enquadramentos que tem. Aquele enquadramento que tá as duas com a espada no começo, que eu acho que foi uma das melhores cenas que tem. Foi essa cena aqui em específico, que elas estão uma contra a outra aqui, a criança descendo do ônibus e, tipo, ela olhando pra criança e aí a Beatrix olha pra criança também, e aí elas meio que escondem as facas, meio não, elas escondem as facas. E foi isso, né, rapaziada? Eu acho que é um filme muito bom. Não sei, eu vou criar uma base técnica pra colocar aqui toda vez final de review de filme. Mas esse aqui ficou muito grande porque, pô, quase 5 horas de filme e eu acho que eu deveria ter falado muito. Narrei um pouco, mas eu precisava falar sobre essas partes pra falar sobre a qualidade do filme. E é isso, rapaziada. Por mais que eu esteja, não sei quantos anos atrasado, 2006, esse é o remake, né? Remake, a versão do diretor de 2006. Pô, é insano. Tô 20 anos atrasado aí nessa review, mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado aí. Qualquer ponto de melhoria aí, só dá um toque. E é isso, falou.